de funções. Como o nome diz, eu tenho um produto de funções quando eu tiver um produto de duas funções, ou seja, uma função multiplicando pela outra. Então eu vou pegar aqui exponencial vezes o ln. Normalmente não aparece esse ponto de vezes. Tá aqui, guys. Eu tenho um produto de duas funções. Vou colocar o ponto do vezes para destacar, mas ele não é necessário. E aí eu tenho o produto da função exponencial em vermelho pela função ln em amarelo. Então eu tenho um produto de duas funções. E outro exemplo, por exemplo, vou colocar 5 exponencial mais ln de x cosseno x. Pronto, aqui já é suficiente. Perceba que nós temos uma soma, que tem esse mais. Então esse mais está separando nossa função em duas parcelas, que é essa primeira e essa segunda. E perceba que a primeira parcela é o produto da exponencial por uma constante, pela constante 5. E a segunda parcela perceba que também perceba que a segunda parcela é um produto entre duas funções. Quais funções? A segunda parcela é um produto da função ln pela função cosseno. E finalmente nós temos o quociente de funções. Quociente de funções. Que é para finalizar essa parte, a gente nós podermos finalmente entrar em derivada. Quociente entre funções. Como o nome diz, é um quociente entre duas funções. Para quem não sabe o que é um quociente ainda, é como se fosse uma fração, só que não necessariamente de números, pode ser funções. Quociente. E se você tiver uma função em cima, uma função embaixo, você tem um quociente. Então, um exemplo, a função seno de x dividido pela exponencial. Aqui. Então, aqui, guys, é o quociente do seno de x por exponencial. Então, essa aqui é uma função quociente. Aqui é uma função soma, mas a segunda parcela é um produto e a primeira é produto por uma constante. Aqui é um quociente. Agora vamos mostrar uma função mais sofisticada. Vou pegar a seguinte função. Raiz de x mais 1 sobre x menos 1. Coloco um 3 aqui, coloco mais exponencial elevado a cosseno de x e coloco um cosseno de x aqui na frente também. Esse cosseno aqui em cima no expoente. Ai, filhota. Certo. Então aqui nós temos, vou botar um 3 aqui, né, aqui aparecer, que é fazer parte da aula. Que mais eu coloco aqui? Vou colocar um 2. Pronto. Aqui, guys, essa função é boa. Vou colocar mais coisa, vou colocar mais um novo quociente. Aí aqui eu coloco x mais 1 ao quadrado. E aqui eu coloco x ao quadrado mais 3. Essa função é interessante. Que tipo de função é essa? Vamos pegar a canetinha de selecionar em azul. Perceba que eu tenho mais aqui, eu tenho mais aqui. E esse mais separa toda essa parte de toda essa parte. Opa, não, faltou um x aqui. De toda essa parte aqui. Então, nós temos uma soma com 1, 2, 3 parcelas. Agora a gente vai fazer uma análise individual de cada parcela. Olhando para a primeira parcela, que tipo é? Perceba que é uma função, diga-se de passagem, a função raiz, e aqui multiplicada por uma constante. Então é produto por uma constante.
Se a gente analisar a função raiz, dentro dela tem uma interna, ela possui uma interna aqui dentro. E perceba que a função interna é um quociente. É um quociente, x mais 1 por x menos 1. Era para ter saído em azul. Isso aqui também não saiu. Agora vai. Pronto, agora ficou. Segunda parcela. A segunda parcela, perceba que eu tenho um produto de uma constante pelo produto de outras duas funções. Então, eu tenho essa constante, eu tenho essa constante 2, essa função exponencial e essa função aqui, todas se multiplicando. Esse aqui não é função trigonométrica, guys, não vão ser enganados. Parece função trigonométrica, mas olha a potênciazinha aqui, os pointzinhos de Gaiato, condenando e dizendo, opa, eu não sou trigonométrica, eu sou potência. Então aqui é potência, exponencial e constante, todas se multiplicando. Essa exponencial tem interna? Tem interna, é o cosseno. Essa potência tem interna? Tem, também é o cosseno de x. E finalmente, a terceira e última parcela, eu tenho o que eu tenho aqui? Um quociente. Vamos analisar o numerador e o denominador. Nesse quociente, o numerador, que é essa parte de cima, é uma soma dessa função potência com essa constante. O denominador é uma potência do x mais 1. Ou seja, x mais 1 é a interna dessa potência. Então, essa é toda a análise da função, detalhadamente. Ok, guys? É isso. Thanks.